É, a gente sempre fala sobre a igreja, né? O meu comentário hoje nos vídeos todos é sobre a igreja, mas quando a gente fala da igreja, a gente tem que fundamentar algumas coisas. E o que está ocorrendo na igreja hoje é o que acontece dentro das quatro paredes. Veja bem, igreja, quando eu falo dentro das quatro paredes, e a igreja que está em nós, há uma diferença muito grande. A igreja que está em paredes, ela é atraída, ela atrai as pessoas, ela atrai com show, com música, ela atrai com aparência, a aparência dela é muito suntuosa. Haja visto que as igrejas de religiões, tanto a religião evangélica quanto a religião católica, espírita, kardecista, os mormons, os arautos do evangelho, eles têm uma capela maravilhosa, uma coisa do outro mundo. Você não acredita quando você vai visitar arautos do evangelho. Aqui em Mariporã, é linda, 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 linda. Eu fico abismado quando eu vejo isso. Por que eu fico abismado? O dinheiro que está empregado nas paredes. Quando você vai num templo que existe aí, vamos colocar o Templo de Salomão, você vai lá, olha para as paredes, quanto dinheiro está ali? Quanto dinheiro, quanto dízimo? Quantas ofertas? Quanto dinheiro de pessoas que tentaram dar para se prosperar, para crescer, para ter alguma coisa, deu dinheiro, enterrou dinheiro, deu carro, deu tudo. E aí? Está onde? Nas paredes. E no bolso de alguém que estava usufruindo de outras paredes, carrões e tudo. Eu conheço muito testemunho, gente que deu carro, que deu chave, que deu casa, que deu documento, tem um monte de coisa. Mas a igreja usa isso para atrair pessoas. Ela vai atraindo, ela vai levando as pessoas por causa da aparência, por causa da proposta. Agora, a Bíblia diz lá em Atos 4 que só há um nome que importa que sejamos salvos. O nome de Yahushua. E Deus fala que não habita em templo construído por mãos de homens. Então, isso aí começa a ficar difícil de você querer salvar, ajudar as pessoas a serem salvas. Eu te convidaria a você ficar um pouco mais aí no vídeo, porque outro problema é os estudos pela internet. Ninguém quer parar para ouvir. Ninguém quer parar, quer ver rápido, 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 rápido. E às vezes em 1, 2 minutos você não consegue mostrar nada. E a pessoa continua na mesma. Bom, falando de igreja, e falando de igreja, falando de que Jesus não, Yahushua não está nas quatro paredes, não está dentro do templo construído por mãos de homens, e há só um nome que salva, o que está acontecendo que as pessoas estão lá dentro? Eu tenho falado disso, é apostasia. As pessoas se apostatando da fé. Onde? Dentro dos templos. É lá que elas se apostatam da fé. Dentro dos templos religiosos, suntuosos, maravilhosos. Eu tenho cada história, meu. Eu passei por cada história com o mormon, com o kardecista, com o bandista, com o crente, então, todos, né? Falando, quando comecei sobre dízimo, e agora falando sobre Yahushua e as quatro paredes, os desigrejados. Nossa, os desigrejados. Agora tem uma coisa, os desigrejados hoje estão muito grandes, existe uma quantidade muito grande. Pessoas que veem o vídeo e aprendem, querem aprender. Vêm dos vídeos em casa. Eu tenho orientado bem as pessoas individualmente, mas não falo pelo vídeo. Mas o dinheiro que você dá de oferta e que você dá para sustentar a vida do pastor, para sustentar aquilo que ele tem, os filhos, fica por aí. Se você pegar o dinheiro que você dá uma vez por mês e você pegar e fazer um passeio, faça um passeio. Porque aprender, você vai aprender pela internet, tem muito vídeo, tem muito estudo. Eu tenho no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você pode encontrar estudos de todas as formas. Tenho certeza que você vai aprender mais do que na igreja.
Porque aqui você pode fazer pergunta, na igreja não, você engole. Olha que interessante, eu tenho dito, e a igreja de Cristo onde está a igreja que permanece até os dias de hoje? Eu fiz uma pesquisa aqui, onde está a igreja de Gálatas, de Efésios, Filipenses, de Coríntios? As igrejas que foram, que serviram para nos ensinar, que serviram para a gente aprender. Onde estão essas igrejas? Não são igrejas de Cristo? Não foram feitas pelos apóstolos? Os apóstolos não deram continuidade na igreja? Lá nas paredes, não deu certo. Quando estava tudo dentro de parede, Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. No ano 70 da era cristã já não tinha mais igreja. Não tinha mais parede. A igreja estava onde? Dentro de nós. Dentro dos nossos corações. A igreja entrou no nós. Se a igreja está em mim, não tem como ser destruída. Não tem como acabar. Quer ver que interessante? Coríntios, Efésios, Filipenses e as igrejas da Galácia. O que aconteceu com essas igrejas? A igreja de Éfeso. A antiga cidade de Éfeso foi devastada pelos godos. Em 262 depois de Cristo. 260 anos depois, a igreja de Éfeso acabou. Por que ela acabou? Ela foi abandonada e a população mudou-se para a atual Turquia. O que aconteceu com a cidade? Ela se tornou inabitável. Então, Deus não protegeu a igreja. Deus não protegeu a igreja, as paredes. Se a igreja de Éfeso seria uma igreja interessante, a igreja de Cristo, ela permaneceria até os dias de hoje. Mas ela só serviu para nos ensinar. E aí se ensinou, o resto acabou, não tem mais. Não há mais religiosidade lá dentro daquela igreja. A igreja de Coríntios foi uma igreja que teve muitos exemplos de línguas, de idiomas, e as pessoas não conseguiram entender até hoje. Qualquer dia eu falo sobre idiomas. A cidade antiga sofreu a destruição ao longo dos séculos, incluindo invasões, um forte terremoto em 1858, e aí acabou, que forçou a reconstrução da cidade em outro local. Ações da natureza. Acabou com a cidade de Coríntios. Acabou com a igreja de Coríntios. Filipos. Foi uma cidade abandonada após a conquista otômana, que anteriormente sofreu com o declínio da população devido às invasões e o terremoto. Bom, aqui nós vimos uma situação física e geográfica, a razão das igrejas terem acontecido. A mudança cultural, o que aconteceu em relação à cultura. A religião onde essas igrejas operavam, a atual Turquia e Grécia, passou a ser predominantemente muçulmana e o Império Otomano. Igreja de Cristo, ela passou a ser muçulmana. A região de Coríntios, de Éfeso, se tornou muçulmana. Os muçulmanos tomaram conta do cristianismo. O cristianismo que você serve. Ou será que a religião que você serve, que estavam dentro de quatro paredes, se estiver dentro do seu coração, ninguém derruba, ninguém acaba com ela, porque está sacramentada, está dentro de você. A separação entre as igrejas ocidentais e a católica e a oriental alterou a estrutura cristã da região. O que aconteceu? A Igreja Católica também alterou tudo. A Igreja Católica mandou no cristianismo, dominou o cristianismo. Eles fizeram tudo, todas as pessoas, todos os cristãos, Constantino juntou todo mundo e colocou o exército no meio, todos são cristãos, batizou todo mundo, por aspersão, jogou água em todo mundo, batizou, se tornou todo mundo cristão. Assim que foi derrotada, assim que foi acabada a igreja. Agora vamos ver os problemas espirituais. Coríntios.
Enfrentava divisões de moralidade sexual e problemas doutrinários. A igreja de Cristo, a igreja de quatro paredes, ela sofria problemas de moralidade e doutrinária. Divisões estavam lá dentro da igreja. Éfeso recebeu a exortação do livro de Apocalipse por ter abandonado o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Deixar de pregar morte e ressurreição. Deixar de pregar a morte e ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou de fazer isso. Pôs à prova os que se diziam profetas, apóstolos, mas não eram. Pôs à prova, mas depois deixou de pregar. Deixou de pregar o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Cristo. É interessante que essas igrejas têm uma conotação quase de hoje. Tem a mesma coisa. Se você olhar, vamos ver a de Gálatas. Foi advertida por abandonar o evangelho da graça para seguir os falsos ensinamentos. Todas as igrejas dos dias de hoje abandonaram a graça. Todas elas pregam o Velho Testamento. Vive a lei, dízimo, oferta, vive a lei. Só pregam a lei, só pregam Moisés, só pregam o pessoal do Velho Testamento, as grandes conquistas, os grandes homens do Velho Testamento, aquele Daniel na cova dos leões, os leões não comeram ele. Os leões não comeram Daniel, mas acabaram com os cristãos em Roma, comeram todos eles. Comeram os cristãos, viraram tocha humana, gozado, né? Ninguém tem coragem de pregar isso, mas falar que Daniel na cova dos leões, os leões não comeram ele, Sadraque, Mesaque, Abdenego, não sei o quê, fala um monte de baboseira. Prega o Novo Testamento, fala qual foi a perseguição dos cristãos em Roma. Paulo disse que foi considerado lixo e escória da humanidade. Diz que Jesus Cristo colocou eles para espetáculo do mundo. Eles eram considerados lixo e escória da humanidade, porque só apanhavam, só sofriam. Mas não, as igrejas hoje deixaram a graça para pregar. Aqui, a igreja das Galácias, as igrejas na região da Galácia, deixaram de pregar o evangelho da graça e foram atrás dos falsos ensinamentos. Igualzinho está acontecendo hoje. Divisão dentro da igreja, pastores sendo envolvidos em escândalos, envolvidos em tudo quanto é problema. Eu não vou falar de dinheiro, mas as igrejas hoje têm passado de pai para filho. Elas não têm mais aquele que fez a boa obra, aquele que tem conhecimento da palavra, seguir pregando, ensinando. Eu vou dar um estudo agora que não existe pastor para os dias de hoje. A igreja de hoje não pode ter pastor. Só tem que ter profeta e mestre. Apóstolo não tem, apóstolo acabou. O nome dos 12 está no Muro de Jerusalém. Mas hoje tem apóstolo, tem semideus, tem tudo. Menos profeta e mestre. Por que profeta e mestre? Você vai ficar com o estudo de profeta e mestre, você vai aprender. Agora, Filipos, igreja de Filipenses, enfrentava perseguições externas e ameaça de falsos mestres. Falsos mestres. Ela passava por isso, por esse tipo de perseguição. Uma igreja de Cristo, uma igreja cristã, que foi fundamentada pelos apóstolos, por Paulo, com todo o conhecimento, com toda a tradição dos apóstolos, quer por palavra, quer por epístola, foi perseguida por falsos mestres e foi destruída. Hoje, eu conheço igreja que foi destruída por falsos mestres e os falsos mestres estão lá dentro enganando as pessoas. Lá em Filipenses fala que nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos a doutrinas e demônios, se apostatando da fé genuína.
A apostasia está acontecendo dentro da igreja cristã. Bom, fica por aí por enquanto. Já deu 15 minutos. Eu acredito que vai ficar um pouco pesado esse vídeo, mas se você assistiu, que bom, né? Você aprendeu alguma coisa. Agora eu vou falar sobre o pastor e que não tem mais essa figura. O próprio Jesus diz que não tem como. Deus guarde teu coração e a tua vida.